Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem alguns requisitos, né? Principalmente nos dias que vivemos e nos dias do profeta Miqueias. Nós vemos que parece que para algumas pessoas talvez não reparam, mas quase nada é novo no mundo. É sempre retornando, é sempre um tempo que já se foi e de repente ele volta. Por que eu estou falando isso? Porque se você reparar nos profetas, principalmente nos profetas menores, né, e até nos maiores, Jeremias, Isaías, profetizava e falava como se fosse um tempo nos dias de hoje, e não era dentro de uma situação que era o povo de longe, não, mas era assim o povo de Israel que estava vivendo daquele jeito. E se você olhar pelo panorama, pelo prisma que era antes, hoje é igual ou até pior. Então não é uma questão que hoje o tempo tal, não. A maldade, a iniquidade sempre existiu, sempre fez parte do ser humano. O ser humano, depois que ele, lá no Jardim do Éden, que ele se entrega, ele vai viver dia após dia, mais fazendo o que é errado do que o que é certo. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, estou sempre ali fazendo. Então a maldade, né? A maldade, a iniquidade, a falta de amor, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, porque os dias são maus, e eu creio que hoje os dias são maus um pouco pior, porque antes tinha profetas mentirosos e hoje é a maioria, há uma boa parte, a maioria das pessoas hoje que se propõe a falar que é o profeta, que bate no peito, porque quem fala muito que normalmente não é, mas aquele que se coloca, né, pisando ali, como dizem, né, em ovos, né, cuidando, né. Só que vivemos hoje um tempo do que também o povo não quer um profetinha simples, humilde, alguém que talvez não tenha tanto glamour. Ontem eu estava em um aniversário e estávamos com alguns pastores ali, e eu estava comentando sobre isso, porque a gente fala muito dos profetas, dos pastores, disso, daquilo, que ele gosta de ostentar, que tal, não sei o quê, mas o povo também quer isso, a maioria do povo quer isso. Não tem uma frase que o povo tem o governo que merece? Então vivemos dias difíceis. Eu não estou falando que é aqui, essa igreja, mas vivemos tempos assim. Eu sempre, quando ministro, eu cheguei até um pouquinho mais tarde, porque eu estava dando suporte lá na igreja, porque o pessoal que poderia estar fazendo alguma coisa, ninguém foi.
né? E eu ajudo a cuidar do computador, ali no entorno ali, eu cuido do computador, do som e fico na porta. E aí quem poderia fazer isso? Tem uns 4 lá, 4, 5 que pode fazer, ninguém foi. Eu falei, e era minha esposa que louva, que a missionária você não conhece ela, e ela ia pregar, e eu tive que ficar lá. Por isso até que cheguei um pouco atrasado. Então vivemos tempos e dias, eu até esqueci o que eu estava falando. Estou muito agitado. E eu estava conversando com os pastores e falei sobre isso, porque se falam muito dos profetas, daquele lá que ostenta, né, que mostra que está nos Estados Unidos e tal, que tem um Rolex, que tem um carrão e tal. Só que hoje, a maioria do povo, hoje quem congrega ou quem pastoreia uma igreja como essa, uma igreja um pouco mais simples, com menos pessoas, é uma luta, é como se fosse uma concorrência muito grande. Você luta para a pessoa vir para a igreja, mas a pessoa fica 1 mês, 2, 3 meses, ele vê que a igreja aqui não tem um tocadorzão bom, todo tatuado, não tem um negócio todo, né? Aí 2, 3 meses, quando você vê, a pessoa está lá na outra igreja, na igrejona grande, aí postando status e tal, porque daí lá não precisa estar, né? O pastor não está muito próximo, então se ele vai, amém, se ele não vai. Eu vivo isso, porque tem quase 7 anos que eu dirijo igreja ininterrupto. E a gente vive isso, vira e mexe, a gente pega o contato, manda mensagem e tal. Aí 2, 3 meses, 6 meses, ali você está achando que a pessoa ali vai. Ou a pessoa não vem mais, não te responde, né? Ou então está indo para uma igreja grande, mas muitas vezes esquece que uma igreja grande, talvez, né? Se o pastor não rachou a igreja, rachou alguma igreja, né? Aquela igreja de repente foi pequena, né? Só que hoje as pessoas não querem coisa pequena, hoje todo mundo quer coisa grande, né? Ou é assim? Qual é a pessoa hoje, nos dias de hoje, que casa, que quer ter uma casinha de 2 cômodos? Não, ele tem que comprar um apartamento e pagar o resto da vida. Ele não quer comprar, ele não quer ter um apartamento, ele não quer ter ali um terreno e de repente amassar um pouquinho de barro, né, para depois, não. Que hoje todo mundo quer coisa grande, quer, nossa, não, porque tem que ter um carrão, porque tem que ter uma casona, né? E tá, mas isso preenche a alma, preenche o espaço que é de Deus? Não! Então, nós vemos muita gente, quase todo mundo critica os profetas, os pastores, os bispos, né? E tal, mas se você for olhar também para o outro lado, tem alguém que está ali, que, né, de repente chegou até no evangelho por aquela situação. E no tempo de Miqueias, também era assim. Lembra de Acabe? Quem disse que Acabe gostava do Micaías? Não, ele gostava daquele que dava a palavra de autoajuda, o coach, palavra de efeito. Mas Miqueias, ele foi contemporâneo dos reis Acaz, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém. Miqueias, ele vai ser um profeta denominado pequeno e de uma cidade pequena. E Miqueias, ele vai ministrar essa palavra e ele vai falar sobre a situação que estava vivendo Israel, que era os ricos
ficando mais ricos, e a injustiça imperando sobre aquela situação, sobre aquele lugar, sobre Judá, sobre Israel, que no tempo dele, Israel já era dividido, o reino do norte e o reino do sul, já estava ali caminhando para o cerco, já estava caminhando ali para Israel ser levado ao cativeiro. E ele vai olhar e vai começar a falar. E ele vai olhar e ver que estava tudo errado. E interessante que hoje mesmo eu estava falando com um rapaz trabalhando comigo lá, que aonde há uma certa escassez ou até uma pobreza maior, extensa, é onde se prolifera a corrupção. Normalmente o lugar é muito pobre por causa da corrupção, e a corrupção ela só aumenta no lugar onde há a corrupção. Nós estávamos falando a respeito da situação, em especial do Nordeste, que lá, como a pessoa tem, não todas, mas muitas pessoas têm dificuldades financeira, então qualquer R$10, R$100 dá para a pessoa passar uma semana, né? E querendo ou não, hoje, se você vier para cá, para São José ou para alguma cidade do estado de São Paulo, R$100, entre aspas, né? Você não compra ninguém, né? Agora lá, né? Em algumas cidades, não estou falando que é tudo desse jeito, mas lá, quando um prefeito ele consegue se eleger, muitas vezes ele consegue ficar por muitos anos, ou vai colocando a família e tal, porque, né, já está ali mesmo, e tal, não sei o quê, e vai indo. E Israel e Judá estavam vivendo esse tempo de pessoas, de reis, que já tinha se distanciado da vontade de Deus, do temor de Deus. Porque o que faz a diferença não é a pessoa ser tão crente, fervoroso e tal, e talvez estar todos os dias na igreja. O que faz a diferença é o temor que ele tem a Deus. E os reis desta época, a maioria não estava nem aí a muita coisa. E Miqueias vai ministrar nesse tempo. Miqueias, ele vai falar sobre isso. Olha só no capítulo 3, ele disse assim: e disse eu, ouve, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós príncipes da casa de Israel, não é a vós conhecer o julgamento? A vós quem odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes quebrais os ossos e o cortais em pedaços, como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Olha a mensagem que ele estava falando a respeito dos chefes, dos líderes, para os dias de hoje, para os políticos, ou para quem tem a governança, para quem tem uma liderança na mão, para quem tem o poder na mão. E não estou falando a respeito de quem tem o poder só na questão política, não, mas na questão social.
Então eles clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Ele esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que agiram mal nas suas obras. Vivemos tempos assim. Vivemos tempos assim. Que o meu problema não quer dizer nada para o outro irmão. O problema do irmão, a escassez do irmão, a dificuldade, a doença do irmão é problema dele. Eu não estou nem aí. A igreja, mas a igreja tem que pagar aluguel. Problema da pastora. É desse jeito. Hoje as pessoas, seja de nível social alto, seja de pessoas que tenham condição ou não. Hoje as pessoas, a bem pobre, que passam dificuldade, eles também fazem isso. Nós vivemos tempos assim. Não é, pastora? De vez em quando não aparece um ou outro. Pastora, se vira. Vocês pagam aluguel aqui? Você faz um propósito. Irmãos, isso aqui. Não são todos, mas uns e outros, que talvez não ajudem em nada, não faz nada. E normalmente é esse. Porque aquele que é o doador alegre, a ele, se a pastora pedir 100 ou pedir 1000, o que ele tem, ele dá com alegria. Mas aquele que não dá nada, ele reclama de não dar e reclama porque os outros estão dando dinheiro que não é dele, que é dos outros. Porque tem coisas que você faz para Deus. Tem coisas que você faz para a instituição, para a obra aqui. E tem coisas que você faz para as pessoas. E quando você faz pelo próximo, ou por aquele distante, você está fazendo para Deus também. Porque não adianta falar que ama e simplesmente não faz nada. Eu amo você, irmão. O irmão está passando dificuldade, você não tem coragem de tirar R$50, R$100, que não vai fazer falta nenhuma para você. Ou faz falta para quem está com a vida estabilizada, tem um emprego, R$100. Para quem ganha aí 3, sei lá, não faz. Mas era isso que Israel era no tempo de Miqueias, nesse tempo que estava vivendo. Se vira. Mas hoje Deus está dizendo para nós, para viver uma vida de profundidade com Deus, não adianta achar que você está ligado só com Deus e os seus irmãos, nada. Que lembra do jovem rico? Ele conhecia, ele sabia e tal, não sei o que. Aí Jesus falou assim: então pega, vende tudo, dá aos pobres. Aí pronto. Aí já não é mestre mais, e ele saiu e ficou triste. Porque quem é avarento, na hora que você mexe, já era, acabou a amizade. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que é assim. Quando a pessoa é avarento, eu conheço a situação assim. Se você pedir emprestado para ele ou para ele a fazer alguma coisa, abençoar, ele nunca mais quer falar com você. Ele corta a amizade.
Ele corta a amizade, ele nunca mais quer falar com você. Eu conheço uma situação assim de pastores, 2 pastores. Eu conheço um pastor conhecido. Ele conversou com um outro pastor. Olha, pastor, eu estou indo em missão para tal lugar, tal, não sei o quê. O senhor poderia me ajudar, me abençoar, tal, não sei o quê? Ah, pronto, acabou a amizade. Eu conheço os 2, tenho contato com os 2, pronto. Não vou prolongar a história, senão vocês vão. Mas vocês, é incrível. E era esse tempo que Miqueias estava olhando e vendo que o pobre ficando cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, e pronto, acabou. E a gente vivemos esse abismo. Não há mais como há 20 anos atrás, que existia tipo uma corrente, uma cadeia que tipo, o cara era pobre, mas a pessoa era pobre, ele se esforçava, de repente, né, se desdobrava e conseguia galgar, e de repente, né, ele estava com uma casa, 2, comprava um carro, vendia. Não! Hoje é raro você ver uma pessoa de ali, meio pobre, e conseguir, né, ter uma condição, porque tudo ficou muito caro e ninguém quer ajudar ninguém, e essa briga até dentro da igreja. Mas Miqueias, onde nós lemos aqui, ele diz assim, ó: mas verdadeiramente estou cheio do poder do Espírito e de juízo e poder, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Onde nós vamos aqui um pouquinho, em Miqueias 7 diz assim, ó: ai de mim, pois sou como quem colhe frutos de verão, como a colheita de uvas, não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Verso 2: o bom homem pereceu da terra, e não há um que seja justo entre os homens. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça ao seu irmão como uma rede. Ele conta a história que vai procurar algo e não vai achar para comer. Ele vai procurar um figo. Pois sou como quem colhe frutos de verão, como a colheita de uvas, não há cacho de uvas para comer, e nem figos temporão que minha alma deseja. Eu posso imaginar e posso fazer algo que você consiga compreender o que é que Miqueias estava falando aqui. A Bíblia ela é muito profunda. E a Bíblia ela vai ter algumas coisas que me impressionam aqui, porque a Bíblia ela é muito sistemática no ensino e no entendimento das coisas. E eu quero que você compreenda sobre isso, porque ele vai falar sobre 2 frutos que ele vai procurar e não vai achar. E quais são esses 2 frutos? A uva e o figo. É uma das. Eu creio que a uva é talvez a fruta mais falada na Bíblia. E se você for analisar o que é que ele estava talvez querendo dizer ali, ou se
se é que a gente podemos conjecturar, uva, é ela que produz, ela que se faz o vinho do quê? Da uva. E o que tipifica ou significa o vinho na Bíblia? O primeiro milagre que Jesus vai fazer, qual é o milagre? É a transformação de água em vinho. Em bodas de Caná. Então, quando faltava ali a uva, quando se faltava ali o vinho, estava faltando também a alegria. E olha só, como é incrível e como faz sentido isso, porque no final do verso, ele vai falar que a minha alma deseja. Eu venho falando a respeito de alma, de sentimentos e até de depressão, que a Bíblia, ela já falava sobre isso, sobre tristeza ou angústia, um especialista nisso, que talvez os psicólogos de hoje talvez não entenderiam, ou seria até mais capacitado do que alguns psicólogos. Sabe quem era? Era Davi, de entender sobre alma e sobre angústia, sobre profunda tristeza. Para você ter uma ideia, o pastor, eu não vou lembrar o nome dele, ele é um psicólogo e ele lançou um livro chamado Salmoterapia. Se você não conhece, leia. Conhece? Leia para você ver. Antes de eu conhecer ele, esse pastor, e de ter conhecimento desse livro, eu cheguei a conversar com uma irmã e eu falei assim: nos dias difíceis, nos dias de angústia, nos dias talvez depressivos da sua vida, pega um livro de Salmos, né, ou o Inário de Salmos e leia, que você vai ver. Porque lá o salmista, ele vai falar da sua alma, mas ele também vai dar o antídoto, ele vai dar o remédio, ele vai dar a direção. Glória a Deus, Jesus. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus. Porque se tem algo que a pessoa que está em profunda angústia, de ansiedade, é o que? Ele não quer esperar. Ele tem pavor do futuro. Mas o salmista, ele vivia numa gangorra emocional, mas mesmo dentro dessa gangorra emocional, ele sabia que a sua âncora da alma era esperar no Senhor. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você assim: a âncora da sua alma, o lugar onde você pode sossegar, onde você pode esperar, é no Senhor. No Salmo 40 não é isso que ele fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, se tem uma coisa que a Bíblia ela sempre trata e sempre falou sobre a alma, sobre a angústia, todo mundo conhece a história de Elias. Você conhece a história de Elias? Elias praticamente viveu depressivo. Mas era um profeta, não pode ficar. Quem falou? Era um profeta de carne e osso. Ele só não deixou que a depressão levasse ele. Porque ele pede a morte. E por algumas vezes, quem é em sã consciência que está tudo bem na sua alma, eu quero morrer.
mesmo que esteja bem salvo, não quer. Só quem está com uma profunda angústia. E o que é que faz você a chegar nisso? É as gangorras emocionais e as lutas diárias. E por que Davi vivia nessa gangorra emocional? Um pouco porque eu acho que Davi era melancólico, era um dos temperamentos de Davi, né? De chorar, né? E também por causa das batalhas diárias, né? De muita coisa vivendo, né? De chegar ao topo, de chegar ali, talvez sem tanto preparo. Que você vai ver que hoje, por que muitas pessoas ficam ricas, né, de um dia para o outro, 2, 3 anos, e fica famoso, e de repente você vai olhar e fala, nossa, e aí você vê no noticiário aquela pessoa se aprofundando na depressão, porque de repente a pessoa lutou tanto para querer chegar lá e ver que quando chega lá, teve tanto trabalho e que não é tudo aquilo. E há várias pessoas a gente vê. E aqui, Miqueias, no verso 7, eu não sei porque que Deus me levou nessa área, eu não sei se você está de repente sofrendo, de repente se você não está depressivo, mas já está há alguns dias chorando em angústia, com a alma abatida, mas eis que hoje Deus está trazendo vinho novo, está trazendo alegria para a sua casa, para a sua vida. Oh, aleluia! Miqueias foi procurar a uva e não achou aquilo que poderia dar esperança, mas eis que nós temos alguém que nos dá esperança, que é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz e verteu o seu sangue para a remissão e redenção dos pecadores. E ele vai falar sobre outra fruta que é muito conhecida, muito falada na Bíblia, que é o que? É o figo. E o figo servia para quê? Como remédio. O que é que Isaías vai receitar para o profeta Ezequias, ou para o rei Ezequias? Que com certeza o figo trazia a cicatrização e uma certa suavidade, né? Tirar aquela dor. Oi? Alívio. E ele foi procurar, porque nos dias difíceis, aleluia, porque nos dias que tem irmão contra irmão, né, tem parente contra parente, tem família contra família, tem amigos contra amigos, se tem algo que a pessoa procura é alívio, é alegria e alívio. E hoje Deus está trazendo alegria e alívio, porque não tem como viver em alegria. O salmista, eu creio que não era Davi, mas o salmista, o que é que ele falou? Em contraponto, o que Miqueias falou: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. E outra coisa que vai ser derramada é o que? É o azeite, que trazia alívio. Lá na parábola lá do bom samaritano é colocado o azeite. Então, a Bíblia, se você for ler ela, literalmente você passa. E essa revelação eu não tinha tido, mas agora eu acabei de ler e Deus me deu. E olha só, Deus tem alegria, Deus tem um tempo de profundidade, só dá para viver um tempo de profundidade com Deus, vivendo em alegria e em comunhão com os irmãos.
sei que não, o tempo que Miguel estava vivendo ali era tempo de desunião, era tempo que ninguém se importava com ninguém, era tempo que é a lavoura daquele irmão, deixa secar, não precisa molhar. É o comércio daquele irmão, deixa para lá, eu vou comprar lá no Macumbeira, vou comprar lá não sei na onde, não, deixa. E o que é que dizem? Reino dividido, uma igreja dividida, uma família, uma comunidade. Não há como. Mas os governantes, o que eles mais querem é dividir. Quanto mais o povo estiver dividido, quanto mais o inimigo, o que mais ele quer fazer dentro da igreja, numa comunidade, ele quer dividir. Porque se ele divide, ele enfraquece. Mas o nosso Deus, Miqueias foi procurar a uva, o fruto, ele não achou. Ele foi procurar o figo que trazia alívio, ele não achou. O bom homem pereceu na terra e não há um sequer justo. Eles fazem diligentemente o mal com ambas as mãos, assim exige o príncipe e o juiz pede por uma recompensa. Olha lá, a corrupção. E o grande homem fala sobre o seu desejo malicioso, e assim eles tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinho. O melhor deles é como um espinho, o mais correto é mais afiado do que uma cerca de espinhos, e chegado o dia dos teus vigia e visitação, agora será a sua perplexidade. Olha isso. Não confiais no amigo, nem colocais confiança no vosso guia. Guarda as portas da tua boca daquele que repousa no teu seio. Pois o filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Os inimigos de um homem são os da sua própria casa. Isso Miqueias, há mais ou menos 2.000 e quase 800 anos atrás. Por isso, mas olha isso, parece que ele está escrevendo um salmo, né? No verso 7, olha isso, no verso 7, coloca aí, verso 7, diz assim, ó: por isso olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. Por isso olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. Não tem aonde você reclinar, repousar, não tem aonde você recorrer, se não for na esperança. Buscar ao Senhor, se não for viver em profundidade com Deus. Miqueias viu que não tinha para onde correr se não fosse aos braços do Senhor. Não te alegres, ó inimiga minha, a respeito de mim. Quando eu cair, me levantarei. Quando me sentar em trevas, o Senhor será a minha luz. No verso 15, para nós caminharmos já para o final do capítulo 7, como nos dias da tua saída da terra do Egito, eu lhes mostrarei coisas maravilhosas. Oh, aleluia. Os dias eram maus, os dias eram difíceis, os dias parecia que não ia ter uma direção, parecia que nada, mas eis que o profeta Miqueias, aquele que falou sobre estar cheio do Espírito Santo de Deus,
que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Faz-me lembrar aquela mensagem que Isaías profetizou, proferiu, e depois Jesus leu lá no templo, que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E Miqueias faz cumprir isso também, porque ele vai falar sobre o poder, sobre o Espírito do Senhor, que ele estava cheio do poder e justiça. E ele vai falar sobre aquela situação da maldade, mas também aqui no final do seu capítulo, estava tendo uma esperança. Existe uma esperança para aqueles que creem. Existe uma promessa para mim e para você. Existe uma promessa para aquele que quer viver em profundidade, aquele que quer viver buscando a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. E eu lhes mostrarei coisas maravilhosas. As nações verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. No verso 18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Oh, aleluias! Olha isso, que promessa linda e maravilhosa para mim e para você. Os dias são maus, os dias são difíceis, não há alegria, não há alívio para a alma. Está faltando amor, a compreensão, mas eis que Miqueias vai ministrar e vai pregar e diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Deus não estava trazendo à tona o pecado do passado, dos povos passados, mas sim estava deixando para trás. Porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em agir com misericórdia, com compaixão. Lembra de Jesus, no seu ministério terreno? Ele sentia a dor daquela pessoa, ele sentia a íntima compaixão, e é isso que Deus tem para conosco. Jeremias escreveu e falou sobre isso, que as misericórdias do Senhor, as muito misericórdias, são a causa do quê? Nós sermos consumidos. E aqui Miqueias, ele vai falar assim, o Miqueias vai profetizar, vai falar que Deus tem prazer em agir, né? Como um pai bondoso. Oh, aleluia! Vocês sendo pai já sabe dar alguma coisa boa para os seus filhos. Agora imagina o nosso Pai, o nosso Deus. Mesmo vocês sendo maus, sabe ainda dar alguma coisa boa para os seus filhos. Agora imagina sendo Deus. Não é assim que a palavra diz? Vós sendo maus. E Deus age com misericórdia, mas não é por necessidade, não. Não é porque, não, sim, olha, se eu, né, que nem o pai quando está bravo, quando a criança faz bagunça, né, se eu te pegar, mas eu vou te moer, não. Não, Deus olha e fala assim: eu tenho prazer em te perdoar, eu tenho prazer em te dar alívio, eu tenho prazer em te curar, eu tenho prazer em fazer.
Porque a ação que Deus tem de misericórdia é dar um emprego, é dar o fôlego de vida, é curar, é te dar a liberdade de você levantar. Tomará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Em outras versões vai falar que dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Darás a Jacó a verdade e a Abraão a misericórdia que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Oh, aleluia. Hoje Deus tem renovação de aliança para mim e para você. Porque toda vez que quando a Bíblia fala sobre Jacó e fala principalmente sobre Abraão, está falando de aliança. Tem um novo tempo para mim e para você, que queira viver na profundidade de Deus, que queira viver a vontade de Deus. Você precisa entender e compreender que viver a vontade de Deus não é fácil. Mesmo nos dias que está todo mundo preocupado com si próprio, mas você tem que pensar em si, pensar nos seus irmãos, e em especial pensar em Deus. E há uma escala, olha só, para você viver a profundidade de Deus, você tem que viver com Deus, com os seus irmãos, e aí depois você pensa em você, se der. Se tiver espaço, porque quanto mais Deus você coloca em você, mais você vai querer amar o seu próximo, e aí talvez você até esquece de você. Lembra dos profetas? Lembra dos apóstolos? O que os apóstolos fizeram? Eles amaram tanto a Deus e tanto o próximo que entregaram a sua vida. Cristo nos amou tanto que ele esqueceu da sua vida e entregou por nós. Você coloca de pé e eu quero estar orando por você. Nosso tempo já foi. Não foi passado o tempo? Aleluia. Mas lá na minha igreja, se não chegar nesse horário, principalmente sendo o pastor da igreja, o povo. Tem uma irmã lá que gosta de dormir na igreja. Acho que ela quase não dorme em casa, mas ela dorme o culto inteiro. Aí foi domingo, a gente acabou até um culto mais cedo. Aí eu falei, vamos embora? Ela, opa! Eu falei, oxe, vamos, Luiz. Aí eu falei, nossa, irmã, bora, vamos embora, né? Ah, meu Deus. Então, olha só para nós finalizarmos, no verso 20, guarda essa mensagem. Darás a Jacó a verdade. Lembra? Olha só. Quem era Jacó? Só que aqui ele não fala de Jacó lá, ele fala de Jacó na posteridade, que era a herança, né? Que eram os filhos de Jacó. Dará a Jacó a verdade. Aleluia. E Abraão a misericórdia que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. O que é que Abraão misericórdia aqui? Sabe o que é? É a salvação. Lembra de Zaqueu? Hoje veio salvação a esta casa, porque ele também é filho de Abraão. Porque a salvação veio por meio do quê? Da fé. Então entenda, toda vez que na Bíblia falar sobre Abraão, Deus está renovando o seu pacto de salvação. A promessa ainda está de pé. A promessa que Deus fez para você lá no passado continua de pé, porque o Deus de Abraão está conosco, e você quer viver com este Deus de Abraão, e esse é o Deus que prometeu e não esqueceu. Lembra? Ah, mas eu já sou velho. Não, mas não dá, não tem como. Quem falou? Se Deus prometeu, se foi Ele que fez a promessa, Ele é capaz, e Ele vai renovar o conselho, Ele vai estar sempre renovando a aliança. Mesmo depois que Abraão vai ter o Isaac, e ele vai ali introduzir para matá-lo, aí Deus fala,
e renova a aliança com Ele. Opa, por esse ato de fé, hoje Deus está nos chamando para viver um pouco mais além, porque as promessas dele irá se cumprir em nossas vidas. Levante sua mão. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra, Senhor, e entendeu a tua palavra, Senhor, compreendeu, Senhor, que não podemos viver, Senhor, achando que é nós e só nós, não, Senhor, não podemos viver um tempo de avareza, de egoísmo, Senhor, mas precisamos, Senhor, estar juntos, unidos, Senhor, em um só propósito, em um só amor, Senhor, porque Tu tens promessas para nós, Senhor, Tu tens misericórdia, Tu tens prazer, Senhor. Então venha, Senhor, realizando, Senhor. Senhor, venha renovando a aliança, venha trazendo alegria, Senhor, que talvez por um tempo se for, venha trazendo vinho novo, Senhor, venha trazendo, Senhor, alívio, Senhor, para o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Bate palma para Jesus. Vamos nos colocar em pé, entregar esse culto nas mãos do Senhor, agradecer a Deus, porque até aqui nos sustentou o Senhor, e por isso nós estamos alegres. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, pela vida, Senhor, pela tua presença, Senhor, em nosso meio, na nossa mente. Aleluia, glória a Deus. Eu te louvo, Senhor, por tão grande salvação, Senhor. Louvado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome por todas as maravilhas. O que darei ao Senhor por todos os benefícios? O que daremos ao Senhor? Pai, nós entregamos nas tuas mãos esse culto. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Saudeis Que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale